Isso aqui. Ó, serviço. Tá saindo aí? Tô falando? Tô falando. Serviço de utilidade pública. Ó. Um óculos passou a semana na igreja. Talvez é de alguém que não está aqui hoje. Então a gente já reduz a lista dos que estão aqui hoje, pega quem estava na semana passada e não veio hoje e já consegue encontrar, cercar aí os responsáveis pelo óculos. A gente está ao longo desse mês de maio, trabalhando em cima desse tema. E se o meu dinheiro falasse? Né? O que ele falaria para mim? Se o seu dinheiro pudesse falar alguma coisa com você, se ele pudesse se comunicar com você, e a gente está assumindo a ideia de que o seu dinheiro fosse bom, né? Porque se o seu dinheiro fosse mal, ele ia falar algumas outras coisas que não isso que a gente está trabalhando aqui. Se ele fosse bom, se ele fosse seu parceiro, seu amigo, ele se importasse com você e ele pudesse falar com você, o que será que ele diria para você? O que será que ele ia falar da forma como você trabalha com ele? A forma como você lida com o seu dinheiro, e a gente viu isso aqui nos 2 primeiros domingos, fala muito a respeito do seu caráter, fala muito a respeito dos seus valores, fala muito a respeito daquilo que é prioridade para você, fala muito a respeito da sua visão de mundo, fala muito a respeito de traumas que você pode ter experimentado na sua vida quando você cresceu e aí viu os seus pais, ou a forma como os seus pais, ou as pessoas que te criaram, lidavam com dinheiro, fala muito sobre os seus medos, fala inclusive sobre a sua fé. A maneira como você lida com o dinheiro fala sobre a forma, o quanto você confia em Deus. Fala sobre a maneira como você olha para Deus como o seu provedor, ou o seu redentor, ou o seu comissionador, ou sobretudo aquilo que a gente tem visto aqui, obrigado, como o seu Senhor. Porque a forma como você lida com o dinheiro, ela é a maneira, vamos dizer assim, que externa daquilo que vai dentro de você a respeito do mundo. E como o Bruno falou aqui quando ele estava ministrando, quase tudo na nossa vida envolve dinheiro. Quase tudo, direto ou indiretamente, quase tudo que a gente mexe na vida, com quase tudo com o que a gente lida, o dinheiro ele está ou como um papel principal naquilo ali, ou ele é um coadjuvante dentro de alguma circunstância ou de alguma situação assim. Por causa disso, Jesus falou bastante sobre dinheiro. A Bíblia inteira fala sobre dinheiro, mas Jesus enfatizou bastante esse assunto. E a gente viu que das 39 parábolas que Jesus contou, 14 delas têm dinheiro envolvido. Direta, ou o dinheiro é o personagem principal da parábola e a forma como as pessoas estão trabalhando com isso é o centro da parábola, ou indiretamente, tentando de alguma maneira mostrar que, mesmo que você tenha algumas outras coisas na sua vida, a maneira como você lida com o seu dinheiro, de alguma maneira está ou vai afetar a maneira como você vê isso. E a gente viu também, nesse mês, que esse é um assunto chato da gente tratar, principalmente quando a gente trata desse assunto dentro da igreja, porque no século XX nós tivemos muitos escândalos financeiros quando o assunto era misturar dinheiro e igreja, ou dinheiro e pastor. E aí a gente virou do século XX para o século XXI, e um assunto que nos outros séculos não eram tão problemáticos assim, como agora se tornou, ele se torna praticamente um tabu, principalmente quando a gente quer, de alguma maneira, lidar, ou lidando com a igreja, alcançar pessoas que já tiveram uma experiência ruim na sua vida religiosa com igrejas ou pastores e dinheiro. E aí a gente tem o agravante em cima disso, que o dinheiro exerce um poder muito grande sobre a gente, sobre mim e sobre você. Por conta disso,
boa parte das decisões que você toma na sua vida, você toma elas pensando sobre dinheiro. Tem coisas que as pessoas pedem você para fazer, que se num primeiro momento elas te falam, você podia fazer isso aqui para mim, por favor, você não ia fazer de jeito nenhum. Você pensar assim, mas eu vou perder o meu tempo fazendo aquilo ali. Se a pessoa falar assim, mas eu pago você, aí muda de figura, você não está perdendo tempo mais, você está ganhando alguma coisa com isso. E aí, se a pessoa pagar muito, você faz até muito mais e às vezes você faz até coisas erradas, dependendo de quanto está envolvido. Você pode até abrir mão de coisas que são importantes para você, de valores que são importantes para você, de crenças fundamentais para você, dependendo da quantidade de dinheiro que está envolvido naquela situação. Então a gente sabe que mesmo quando você não abre mão dos valores, aquilo se torna uma tentação. Porque o dinheiro exerce uma influência gigantesca sobre a minha e sobre a sua vida. E vai continuar exercendo até o fim da nossa vida. Por conta disso que a gente nessa série tentou tratar esse assunto e abordar as várias formas como ou as várias influências que o dinheiro exerce sobre nós. Às vezes, de uma forma mais afetiva, a gente olha para o dinheiro, às vezes a gente olha para o dinheiro de uma forma viciante. O dinheiro pode se tornar um vício, pode ser o meio de você alcançar e concretizar aquilo que é vício para você, a sua organização, suas prioridades e as formas como a gente vê a nossa relação com Deus a partir também da nossa relação com o dinheiro. E a gente viu, e esse texto foi um texto que a gente trabalhou, esses dois textos foram dois textos que nós trabalhamos ao longo dessa série. O que é que a Bíblia fala sobre o pecado que está envolvido na forma errada como a gente lida com o dinheiro, que é a avareza ou a ganância. A gente, quando estuda a Bíblia, a gente descobre que existem inúmeros pecados, centenas de tipos de pecados diferentes que a gente pode cometer. E aí a gente vai estudando o que Jesus fez por nós na cruz, a redenção, a questão da salvação. Ele nos perdoou de todos os pecados, ele de certa forma nos coloca debaixo de uma, vamos dizer assim, de uma proteção que a gente chama de graça, que é essa coisa de Deus não tratar com a gente diretamente relacionado com os nossos pecados ou com a nossa maneira de desobedecer a ele, mas a gente vê que existem alguns pecados na Bíblia que eles permaneceram com uma, vamos dizer assim, com uma aura de esses aqui, se você quiser continuar praticando eles depois que você se converter, você não vai herdar o reino dos céus. E aí a gente descobre, e tem essas listas, elas se repetem na Bíblia, e duas dessas listas a gente viu já nas semanas passadas. Paulo é que as escreve, quando, por exemplo, ele diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? E aí o perverso é uma designação geral. E aí alguém pode ter perguntado para ele, mas o que é um perverso, Paulo? Porque perverso, cabe muita coisa dentro disso. E aí ele começa a citar uma série de características de pessoas perversas. Aí ele fala: não se deixe enganar. Nem imorais, falando sobre a questão da sexualidade, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores e nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, quando Paulo apresenta a lista dos pecados para a morte, como João vai chamar esses tipos de pecado, ele inclui, dentre várias coisas, a avareza. E mostra que a maneira como a gente lida com o nosso dinheiro influencia herdar ou não o reino dos céus. E ele repete esse assunto em outra carta que ele escreve aos Efésios, quando ele fala: porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nem impuro e nem ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo, em Efésios, ele coloca a nossa relação errada com o dinheiro no mesmo pé de igualdade da idolatria. Ele diz que quando nós somos avarentos ou gananciosos, nós nos tornamos idólatras. Ainda que oficialmente
o nosso Deus a ser adorado é o Deus da Bíblia, é o Deus cristão, é o Deus de Israel. Por mais que você diz isso, se a sua relação com o seu dinheiro ela se torna uma relação pecaminosa, você começa, na prática, a colocar o dinheiro como se ele fosse uma divindade também, porque você começa a servir o dinheiro. E você começa a se devotar a isso, e você começa a direcionar áreas da sua vida que deveriam estar devotadas completamente a Deus, ao dinheiro. Na primeira semana, a gente viu que uma das primeiras coisas que o seu dinheiro te diria, se ele pudesse falar com você, se ele pudesse dialogar com você, ele diria para você: eu posso acrescentar sentido à sua vida, mas eu não sou o sentido da vida. A primeira coisa que o dinheiro ia tentar fazer você entender é que ele é um meio e não um fim. Que ele não é o objetivo. Ele deve servir ao objetivo. Você deve ter objetivos estabelecidos para você na sua vida, aos quais o dinheiro vai servir esses alvos que você criou para você na sua vida. Agora, esse tipo de relação é uma relação que às vezes a gente tem muita dificuldade de estabelecer. O seu dinheiro, ele ia tentar te explicar que ele é um meio e não um fim, e a gente viu isso na parábola do administrador infiel, aonde Jesus mostra que a maneira da gente ter o dinheiro como meio e não como fim é a gente se colocar como meio e não como fim da nossa própria vida, nos nossos próprios objetivos que a gente traz. Se você coloca você como o fim em si mesmo de todas as coisas, você estabelece que você deve ser o alvo de todas as coisas, deve ser o foco de todas as coisas, com certeza o papel que o seu dinheiro vai assumir nisso vai ser um papel semelhante a essa situação. Então a gente entendeu também que para a gente poder dizer que nós temos uma vida significativa, a característica principal de uma pessoa significativa, de uma coisa significativa, é quando aquela coisa se torna um meio para um fim. Então, se você quer ter uma vida significativa, você precisa ser um meio para um fim. E aí a pergunta que a gente deixou na nossa primeira mensagem é: qual é o fim que eu quero que a minha vida sirva para alcançar? Isso você precisa definir. Isso você precisa sentar e estabelecer para você o que é que ao final da sua vida você quer que as pessoas cheguem e te agradeçam por. Que as pessoas cheguem e falem assim: olha, muito obrigado porque você serviu para mim como? Muito obrigado porque você é para mim. O que é que você gostaria? Que as pessoas chegassem no final, fizessem uma fila e fossem te agradecer quando você estivesse ali encerrando a sua existência aqui na terra. A qual fim você gostaria de ter vivido por? E aí, a gente, na segunda mensagem, na semana passada, nós vimos que a segunda coisa que o dinheiro provavelmente diria para você é que o seu autocontrole determina quem de nós está no controle. A forma como você consegue controlar os seus impulsos, os seus apetites, e a gente viu na mensagem passada que os nossos apetites são insaciáveis, por isso é um grave erro quando você determina o rumo da sua vida a partir dos seus desejos, porque eles nunca acabam, eles nunca terminam, eles nunca se saciam, e normalmente quando você se sente saciado de um desejo é porque você já extrapolou aquilo que deveria ser o normal, e aí você sente culpa, aí você sofre, aí você sente dor, aí você... N coisas acontecem com você. O autocontrole é que vai determinar para você, o seu autocontrole, quem está no controle das coisas na sua vida. E isso vale para o dinheiro também. E a gente viu que uma outra coisa que o seu dinheiro diria para você é que eu sou um melhor servo do que um senhor. Não me coloque no comando. Todas as vezes que você coloca o dinheiro no comando da sua vida, você perde. Pode ser que você não perca imediatamente, mas você vai perder a longo prazo, você vai perder em relacionamentos, você vai perder na sua família, você vai perder na sua fé e, bem provavelmente, por último, você pode perder até a sua alma. E Jesus, ele tentou deixar isso muito claro para nós quando ele falou a respeito das questões
do dinheiro. E aí na semana passada ainda eu sugeri para você que você estabelecesse uma inversão naquilo que normalmente a cultura diz para a gente que deve ser a nossa forma de gastar dinheiro. O tempo inteiro a cultura, às vezes a nossa má educação financeira desde a infância, a maneira como a gente vê as pessoas fazendo, as propagandas da televisão, dizem que a gente precisa, com o nosso dinheiro, viver. Então você gasta tudo que você tem vontade de gastar. Se sobrar alguma coisa, você guarda. Você poupa, você põe ali na poupança, investe em alguma aplicação, alguma coisa nesse sentido. E se ainda no final de tudo sobrar alguma coisinha, você dá. Normalmente essa é a forma como a gente aprende a trabalhar com dinheiro na nossa vida. E quando a gente descobre o que Jesus fala para nós, a maneira como Deus deseja que a gente viva financeiramente, a gente vê que Deus mandou a gente inverter essa lógica. Deus ele nos diz que a gente primeiro dá, então você precisa sentar e definir qual é o percentual que você vai separar do seu dinheiro, da sua renda, para dar, para doar. Depois você fala qual é o percentual que eu vou separar disso que sobrou para guardar. Porque você precisa, às vezes, se você faz a sua colheita, você, dependendo do ramo que você trabalha, uma parte daquilo ali você precisa plantar de novo para você colher depois. E esse é um princípio que era muito óbvio quando a gente era agricultor, nas nossas gerações passadas, e a gente perde isso quando a gente se torna empresário ou autônomo nas nossas funções. Às vezes a gente faz uma venda, a gente negocia alguma coisa e a gente acha que todo aquele dinheiro é para nós e esquece que não, uma parte desse dinheiro você precisa plantar ele de novo para que você continue ganhando dinheiro indefinidamente. E aí você vive com o resto. E aí a gente viu que você já vive com um percentual do dinheiro que você ganha. Por que não fazer isso de forma proposital? Por que não escolher qual é a forma ou percentual com o qual você vai viver na sua vida? E hoje eu queria fazer uma outra proposta para você. E aí finalizar, e a gente encerra a nossa série de mensagens hoje, te explicando a importância que isso pode ter diante de Deus. Quando eu mudei aqui para o Rio Grande do Sul, 10 anos atrás, vai fazer agora em agosto, 10 anos que eu moro no Rio Grande do Sul, eu descobri uma coisa nova para mim. Que é óbvio, eu acho que para a maioria de vocês que vive aqui no Rio Grande do Sul desde que nasceu, para mim foi uma novidade. Eu descobri que é muito mais fácil se manter aquecido do que se aquecer. Eu nunca tive que me preocupar em como que eu vou me aquecer antes de dormir, antes de mudar para o Rio Grande do Sul. Porque lá em Minas, como que eu vou me aquecer antes de dormir? Você põe uma cobertinha, acabou, você está quentinho para dormir a noite inteira. O que eu descobri quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul? Que se você deitar, não importa com quantas camadas de coberta você coloque por cima, se você deitar direto no colchão, você não se esquenta. Seu pé fica gelado a noite inteira. Você pensa, mas eu tenho 3 camadas de cobertor aqui em cima de mim, eu tenho... E aí eu fui descobrindo que eu precisava, por exemplo, antes de colocar meia, eu tinha que aquecer o meu pé de alguma forma. Depois eu coloco a meia, aí a meia segura aquele calor. E é um negócio óbvio, né, para a maioria de vocês. E aí eu fui descobrir o porquê que isso acontece, né? A gente tem nosso corpo, ele é muito inteligente, então quando a gente está em contato com o frio extremo, o nosso sangue tende a se concentrar nos órgãos que são importantes, eles fogem das extremidades. Então você fica com sangue ali, coração, cérebro, né, que não pode morrer, as vísceras ali que tem que dar uma funcionadinha, e o resto do corpo, né, as pontas, dedos, pés, mãos, não sei o quê, que se congelar e você arranca fora, você continua vivendo, né? Você não vai morrer porque você ficou sem a sua mão. E aí, para você retomar o aquecimento do seu corpo, você precisa fazer com que o seu sangue volte a circular para as extremidades. E aí é muito mais fácil você não deixar o seu sangue ir para os centros do seu corpo do que você fazer ele voltar.
Tanto que você, se você fizer isso de uma forma bem inteligente, consegue dormir com menos cobertores à noite, se você tivesse aquecido antes de deitar, do que se você não tiver feito esse procedimento. É muito mais fácil não perder calor do que recuperar o calor. E essa ideia, esse princípio, ele vale para o dinheiro também. É muito mais fácil você não perder dinheiro do que você recuperar dinheiro. E aí eu vejo isso, comentei já alguns casos com vocês ao longo dessa série, o tempo inteiro, quando eu tenho que lidar com os empresários que procuram a gente lá no escritório, muitas vezes com dívidas enormes já estabelecidas, e não raro eu sento com eles e eu falo assim, tá, mas o que é o seu produto? Aí ele me explica o produto dele. A última vez agora, que foi semana passada, o supermercado. Eu tenho um supermercado, mas quanto que você ganha vendendo os seus produtos no supermercado? Ele colocou lá o valor, maravilha, vende assim, que é uma beleza. Problema, os juros das dívidas passadas. Os juros das dívidas passadas não permite que ele tenha lucro, porque o lucro está indo todo para o banco. Fomos fazer o cálculo dos empréstimos, porque ele pegou o empréstimo, ele renegociou de novo, e ele já está pagando hoje empréstimos somente sobre juros. Ele já pagou tudo o que ele devia, ele já pagou um bom percentual do juro, mas a necessidade de fazer o refinanciamento do juro antigo faz com que hoje as prestações da dívida dele sejam somente juros de banco, que ficou para trás e ele não conseguiu pagar anteriormente. Essas coisas são realidades na vida da gente também. Às vezes a gente não se dá conta a longo prazo, ao longo de 1 ano, ao longo de 10 anos, ao longo de 30 anos, o que representa os nossos pequenos gastos diários, ou os nossos pequenos gastos semanais, ou as nossas pequenas tentativas de ter um lazer a mais ou uma folga a mais. O que isso vai representar na nossa linha do tempo, dentro da nossa vida financeira? Às vezes a gente se perde, a gente não se dá conta de como que a gente perde dinheiro. E aí a gente passa uma boa parte da vida da gente sofrendo porque a gente não tem dinheiro, sofrendo porque a gente precisa de dinheiro, sofrendo porque vai vir conta, sofrendo porque as coisas começam a estragar dentro de casa e você tem que fazer manutenção, o carro começa a estragar e você tem que fazer manutenção e você não tem dinheiro para fazer a manutenção dessas coisas, e você pensa em pegar um empréstimo e acha um que faz com menos juros e daqui a pouco o seu nome suja, e você vai em alguém que te empresta o dinheiro, normalmente um agiota que vai cobrar um juro maior ainda, e aí você começa, e daqui a pouco você está perdido financeiramente. É muito mais fácil financeiramente você se manter saudável do que você se recuperar financeiramente depois. E isso vai valendo nas escalas em que talvez você já está financeiramente prejudicado. Então, eu queria sugerir para você uma segunda ação. Semana passada eu sugeri a primeira ação, que era você sentar e você definir antes com qual parte do seu salário, dos seus rendimentos você vai viver, ao invés de você ir vivendo e chegar lá no dia 25, 27 e descobrir que não deu para ir vivendo. Então essa foi a minha primeira sugestão e eu sugeri que você fizesse isso durante 3 meses. E aí eu queria agora te fazer uma segunda sugestão pelos próximos 3 meses. Eu queria que você rastreasse o seu dinheiro. Eu queria que você sentasse e cada dia ou cada semana, você organiza como que vai ser melhor isso para você, você anotasse cada compra que você fez, cada real que você gastou. E você colocasse isso numa planilha, num papel, o jeito que você acha que é mais fácil, na agenda, o jeito que você acha que é mais fácil para você. Então você foi, amanhã, deu 4 horas da tarde, você ficou com uma fome ali, pensou, não vou esperar para chegar em casa, não sei o quê, você comprou o pastel e o suco. Você anota. Pastel e anota. O que você gastou? 3 meses. Eu queria sugerir que você rastreasse o seu dinheiro. E aí depois que você sentasse e você separasse por categorias.
aonde cada um daqueles gastos se encaixa. Você vai descobrir que uma parte dos seus gastos vai encaixar em alimentação. Aí eu queria que você separasse a alimentação em duas colunas, vamos dizer assim, dentro do mesmo tópico. A alimentação necessária, porque é óbvio que você tem que comer, né? Então você tem uma parte do que você gasta que você tem que gastar com comida, e a alimentação não necessária, que é quando você, ao invés de comer o arroz com feijão que está em casa, você foi comer uma pizza na rua. Ou que você não quis comer, sei lá, uma banana, uma barrinha de cereal no meio da tarde ali, você resolveu ir na padaria e tomar um café na padaria. E aí você trocou uma coisa que você já tinha dentro da sua previsão de rancho, de compra, qualquer coisa assim, você trocou isso por algum outro tipo de compra qualquer que você quis fazer. E fizesse isso para cada coisa. Quanto que você gasta com moradia? Seja aluguel, seja o financiamento, seja condomínios, luz, água, telefone, coloca lá. Moradia, quanto que você gasta com isso? Quanto que você gasta com educação? Seja a escola dos seus filhos, seja a sua faculdade, seja um curso que você está fazendo de aprimoramento, aí você coloca naquela coluna da educação quanto que você gasta com educação. Coloca lá e vai colocando, separa cada gasto que você tem, categoriza ele e coloca ele em colunas. E é provável que se você fizer isso, tendo um panorama dos seus gastos, é bem provável que você vai se surpreender com o quanto de coisa supérflua você gasta dinheiro ao longo de um mês. Porque a gente não acha que é supérfluo quando a gente gasta na hora que a gente está gastando. Na hora que a gente está gastando, na nossa mente parece que a gente precisava tomar aquele sorvete. Se eu não tomasse esse sorvete, eu não sei como eu ia viver o resto da semana sem esse sorvete. Então a sua cabeça engana você e ela transforma um desejo em necessidade. A gente viu isso ano passado numa das mensagens. E você acha que está satisfazendo uma necessidade. Quando você senta para analisar a coisa friamente, é que você descobre o quanto que você gasta em coisas supérfluas. É o mesmo princípio aquele de não vá ao supermercado com fome. Né? O seu cérebro engana você e você compra coisas que você sabe que você não precisaria depois que você as comeu. Né? Não no momento que você estava fazendo compras. E aí, eu queria que você respondesse a seguinte pergunta. Se você já faz isso hoje, se você, por exemplo, compra tudo em cartão de crédito, você já consegue fazer isso hoje dos meses anteriores. Você nem vai precisar fazer isso para frente. O que eu estou comprando com o dinheiro que eu tenho para administrar? Porque a gente viu na nossa primeira mensagem que todo o dinheiro que nós temos nos é dado por Deus para a gente administrar. Deus ele nos dá uma quantidade, ele dá uma quantidade para cada um de nós diferente, né? E as razões que ele faz isso de dar mais para uns e menos para outros, uma parte dessas razões a Bíblia dá algumas explicações para ela, vai variar de acordo com o seu esforço, vai variar de acordo com o que você faz com aquilo que você recebe, outra parte a gente não sabe, porque cada um de nós tem uma jornada única na Terra, e Deus tem análises e ele trabalha individualmente com a gente, mas eu queria que você respondesse essa pergunta. O que eu estou comprando com o dinheiro que eu tenho para administrar? E aí eu quero que você, talvez isso você consegue responder hoje, se você fizer rapidamente aí na sua cabeça um cálculo. Quais são as 3 principais categorias de gastos que você tem? Se você rapidamente lembrar com o que você gastou dinheiro esse mês ou esse ano, quais são as 3 principais categorias que te consomem dinheiro, que demandam de você tirar o dinheiro que você ganha mensalmente e investir naquela situação? Você consegue lembrar quais são essas principais categorias? E aí, eu queria falar algo que pode te assustar um pouco no começo,
mas eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, que é a parte final da nossa série, que é o nosso encerramento da nossa mensagem. Analisando as 3 principais coisas que você investe o seu dinheiro em, que você pega o dinheiro que está para você administrar e gasta com. As 3 principais coisas. Não precisa nem ser o primeiro lugar. Alguma delas seria um espaço no céu. Se o seu dinheiro falasse, eu acredito que a última coisa que ele te diria seria: eu posso comprar um espaço no céu. E aí, antes que o conselho da igreja se reúna para me demitir depois desse culto, por heresia, né? Já deve, os WhatsApps aí, daqui a pouco eu vou olhar aqui no grupo do conselho, já deve ter criado um WhatsApp paralelo, um grupo paralelo para discutir o que nós vamos fazer com Mateus, que trouxe heresia para a nossa igreja. Só que antes de você pensar sobre, eu não volto nessa igreja também nunca mais, que esse pastor ficou doido, eu queria te perguntar uma coisa. Se eu mostrar para você na Bíblia, e você vai ler comigo, e você vê, não, realmente, Mateus não distorceu os textos, e eu provar para você que o seu dinheiro compra um espaço no céu, você muda a forma como você vai lidar com o seu orçamento? Se eu provar para você, você sair daqui convencido de que é verdade, Jesus disse isso. Você se compromete comigo que você vai mudar no seu orçamento, você vai colocar esse tópico como um dos tópicos principais dos seus gastos? Então vamos começar. Quando Jesus ele fala sobre essa questão, ele fala às vezes diretamente, ele fala às vezes com parábolas sobre essa necessidade aqui. Uma dessas parábolas, que eu acho que é a primeira que a gente precisava analisar, ela está lá em Mateus, capítulo 13, no versículo 44. Jesus fala assim, ele conta 2 parábolas em 3 versículos, e ele fala o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, olha só, o cara ficou empolgado, animado, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. E aí, obviamente, o cara que está vendendo o campo pensou, esse cara é doido, né? De estar pegando tudo o que ele tem comprando esse meu campo. Mas ele está alegre, comprando o campo. E aí Jesus, ele continua, ó. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas e, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e a comprou. Porque o comerciante da pérola não sabia quanto aquela pérola valia ou quanto aquela pérola custava. Olha só o que Jesus ele fala nessas 2 parábolas. Que o reino dos céus é semelhante a... E aí ele vai fazer uma comparação. Uma pessoa que descobre uma coisa que vale muito, que uma coisa que vale mais do que tudo que ele tem, uma coisa que as pessoas normalmente não enxergam o valor delas, e aí ele toma uma decisão de vender tudo o que ele tem e investir naquilo ali. O reino dos céus é semelhante a uma pessoa que descobre o valor, vende tudo o que tem e adquire aquilo ali. Jesus, ele está fazendo uma ligação entre você pegar dinheiro, bens, coisas que você tem, e investir, aplicar em algo que tem muito mais valor, que na parábola ele chama de reino dos céus.
É como a gente abrevia e chama de céu, né? Aquilo que a gente chama de céu. Céu é um termo que carrega uma série de significados, mas é mais ou menos esse significado aqui. Em outro momento, Jesus ele repete esse tema. Olha só o que ele fala no Sermão do Monte, quando ele reúne os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 6. Ó. Ele vira para os discípulos e fala assim: gente, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Ele está falando de dinheiro, está falando de grana, de bens materiais. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Essa é uma verdade que a gente nota ela muitas vezes com clareza quando a gente analisa a vida da gente, que as coisas que a gente valoriza são as coisas para as quais o nosso coração está direcionado. Por que na primeira, na parábola lá, o sujeito comprou com alegria o campo mesmo que ele estava vendendo tudo que ele tinha? Porque ele até então tinha o coração dele nas coisas dele. E a alegria dele era juntar coisas, ganhar dinheiro, comprar coisas. Aí o coração dele, de repente, descobriu uma coisa que vale mais do que aquilo que ele tinha. O coração dele foi direcionado para aquilo. Então, com alegria, ele vendeu tudo que ele tinha e ele comprou aquilo que o coração dele agora estava direcionado para. E Jesus explica isso para a gente. O que é o seu tesouro? Você responde para mim avaliando o que é que o seu coração se alegra com. Se você falar, o meu coração se alegra com, e você me listar as coisas que te trazem alegria, essas coisas são o seu tesouro. E aí o que Jesus fala? Habitualmente, nós colocamos o nosso coração em coisas. Porque habitualmente, os nossos tesouros são coisas. O que isso significa? Isso que Jesus colocou. Paulo, ele entendeu esse tema, e quando ele escreve uma carta para Timóteo, que era o pupilo dele, um discípulo dele, uma pessoa que ele tinha treinado para assumir uma das igrejas, talvez até depois assumir o lugar dele dentro da sucessão das funções que ele teria, ele escreve para Timóteo, no finalzinho da carta, uma coisa a respeito de generosidade. Olha só o que ele escreve lá em 1 Timóteo capítulo 6, pensando nesses textos que a gente analisou. Ele vira para o Timóteo e fala assim para ele: Timóteo, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes. Só fazer uma pausa aqui. Quando a gente olha para o mundo, eu e você somos ricos. Porque normalmente quando a gente analisa esses textos, a gente pensa assim, não, isso aqui está falando para fulano de tal. E a gente pensa quem é rico, baseado na comparação que a gente faz quando a gente sai aqui para fora, por exemplo. A gente sai aqui para fora, algumas pessoas não têm carro. Aí olha para quem tem carro e fala assim, não, eles são ricos. Aí quem tem carro olha para quem tem um carro mais novo e fala, não, eu não sou rico. O rico é quem tem esse carro mais novo. Quem tem um carro mais novo olha para quem tem um carro mais caro e fala, não, eu não sou rico. Rico é quem tem um carro mais caro. Quem tem um carro mais caro sai e fala assim, não, eu não sou rico. Rico é o cara que eu estou tentando trazer para a igreja, que tem um carro mais caro ainda, que se viesse ia ser uma maravilha, nosso caixa ia ficar bacana. E se você sentar com esse cara que está querendo ser trazido para a igreja para o caixa ficar bacana e perguntar se ele é rico, ele vai falar, eu não sou rico, rico é, e a gente vai sempre jogando para você. Ninguém diz que é rico. Agora, se você chegar em casa e você abrir a torneira e imediatamente sair água da torneira para você, você é mais rico do que 75% da população mundial, que para ter água precisa às vezes acordar de manhã cedo antes do sol nascer, caminhar bastante com uma lata, buscar num poço, num lugar comunitário, num lago, trazer, e a pessoa pega aquela água que ela foi lá buscar e ela faz conta de como que ela vai gastar aquela água durante o dia.
Ela chega para os filhos e fala assim, gente, essa aqui é a água do banho. Não pode gastar mais do que isso. E aí dá banho em 2, 3 filhos com aquela mesma água. Essa aqui é a água de beber. Aí eles bebem a água, golinho, porque eu tenho que beber essa água de tarde também. E aí essas pessoas, quando olham para a gente, ligando a torneira, tomando banho debaixo de um chuveiro, enchendo as vasilhas d'água, e se derramar água no chão, a gente fala, ó, derramou água no chão, que droga, vou ter que baixar para limpar. E essa é a maior preocupação que a gente tem quando derrama água no chão. Elas olham para nós, elas falam, vocês são ricos. Então, quando Paulo está falando a respeito disso aqui, ele está falando que você sempre é rico em relação a alguém. Então, você não precisa, talvez, olhar para cima. Você precisa olhar para quem é o destinatário dessa abundância que você tem hoje. Então, ele continua falando. Ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a sua satisfação. Olha só que interessante. Paulo não diz que você não pode usar o seu dinheiro para se satisfazer. Ele não diz que você tem que chegar em casa agora e sentir culpa, porque tem 75% da população mundial que não tem água, e aí agora você não vai mais usar água, você vai agora ficar racionando água e tomando água e os golinhos também, né, e controlando ali o banho de uma forma absurda, e não sei. Ele não está falando isso. Que você não vai poder sair do culto e comer uma comida gostosa, ou durante a semana fazer alguma coisa, ou no final de semana fazer um passeio legal. Ele não está falando isso. Olha o que ele está falando. Que Deus tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. É óbvio que Deus está profundamente incomodado com pessoas no mundo não terem água. E aí, as razões disso, a gente tem que ter um estudo bíblico inteiro para ficar trabalhando. É o pecado, é aquilo que a gente fez lá atrás e tudo. Só que Deus, ele não fica falando assim com a gente, vocês estão aí tendo água, o fulano de tal está sem água, e vocês estão aí bebendo água à vontade e tomando banho de 15 minutos. Deus, ele não fica fazendo isso, porque para você, ele proveu ricamente para sua satisfação, não é nem para sua necessidade. Deus não quer que você vire um monge e vá viver de alface, porque Ele quer que você tenha satisfação. Só que olha como que Ele nos responsabiliza por isso. Ele fala assim, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Generosidade é o oposto da avareza. E olha só o que ele fala que é a consequência da gente ser uma pessoa generosa. Ele fala assim, dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos. Isso é uma coisa que ele fala. Aí a outra coisa que ele fala, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida, que já começa agora. Ou seja, a generosidade faz acumular um tesouro para você, e a generosidade faz com que você tenha um firme fundamento para a era que há de vir. E aí a gente pode perguntar assim, o que então é esse firme fundamento? Paulo completa esse assunto, porque ele já tinha explicado para Timóteo, então ele não precisava explicar para Timóteo aqui, mas ele explica para uma outra igreja, tipo a nossa, que não tinha tido acesso a essa conversa antes. Ele manda uma carta e fala, por que investir o seu dinheiro no céu cria um firme fundamento? E aí ele fala isso para nós lá em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 9. Presta atenção como que Paulo vai construir isso aqui, porque isso aqui não é um conceito comum para nós. E não é uma coisa tipo óbvia como não matarás. Não, matarás é não matarás. Isso aqui não é óbvio assim. Olha como é que ele introduz essa sessão. Pois nós somos
cooperadores de Deus. Ele está falando de todos nós, que aceitamos Jesus, que entendemos o Evangelho, fomos alcançados, estamos salvos. Nós passamos a ser cooperadores de Deus. Ou seja, Deus tem um trabalho, a gente coopera com o trabalho dele. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Aí ele continua falando, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, ou seja, eu tinha bens, coisas materiais, eu tinha material para construir, e eu posso ser burro, eu posso ser sábio. Eu sou sábio, Paulo falando, eu fui sábio. Como sábio construtor, eu lancei o alicerce. É a mesma palavra grega utilizada lá em Timóteo que a Bíblia traduziu como fundamento, é base, é coisa de construção, é a mesma ideia que ele está trabalhando. E outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então ele vai falar que esse alicerce que ele colocou é Jesus. Aonde que ele colocou Jesus? Aí ele vai continuar. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata e pedras preciosas, madeira fina ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Olha só o que ele está falando, porque esse texto ele vai fechar todos os outros textos e a ideia e vai dar clareza para a gente no que significa o seu dinheiro pode comprar um espaço no céu. Olha o que Paulo está dizendo. Tudo o que você faz, tudo o que você investe, o que você decide tirar do seu bolso e colocar numa coisa, o que você decide tirar do seu tempo e colocar numa coisa, o que você decide tirar da sua energia e colocar em alguma coisa, e tempo e energia a gente também transforma em dinheiro, porque se você coloca em coisa que rende dinheiro, você ganha dinheiro com aquilo. Essa é a razão pela qual muitas vezes a gente não quer gastar tempo com outras coisas que não coisas que gerem dinheiro para nós. Tudo o que você faz ou é ouro, prata e pedras preciosas, coisas que têm muito valor ou um valor mais moderado, ou é madeira, feno e palha, coisa que não tem valor nenhum. Quando o assunto é construir uma casa, você não quer uma casa de feno, você não quer uma casa de palha. E se você morasse naquele contexto lá da época, você também não ia querer uma casa de madeira. Porque as casas de madeira, costumeiramente nas tempestades, desabavam e machucavam, matavam os seus habitantes. Não é a nossa madeira hoje que a gente consegue fazer um negócio forte e bonito com a madeira. Para eles tinha um outro significado. Olha o que ele está colocando. Tudo o que você constrói tem um peso. Ou é um peso de valor, se você está investindo generosamente, ou é um peso pífio. Se você está fazendo o que dá, quando dá, com o que sobra. E aí ele diz que tudo isso, um dia vai ser apurado. Nisso que a Bíblia traduz como dia, com D maiúsculo, normalmente é o dia do juízo, é o dia que você vai prestar contas para Deus de o que é que você fez com aquilo que Deus deu para você enquanto você estava aqui. E vai provar a qualidade da obra de cada um. Olha o que ele diz. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Jesus falou sobre isso, Paulo falou sobre isso. Não ajunta dinheiro aqui, ajunta dinheiro lá, a sua recompensa. Onde está o seu tesouro? O seu tesouro está aqui, o seu tesouro está lá. Se o que você construiu foi ouro, prata e pedra preciosa, você ainda vai receber recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Olha só o que ele está falando aqui. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Paulo não está dizendo que se você foi um sujeito, uma pessoa, uma mulher, um homem que investiu sobras, restos, você vai perder a sua salvação por causa disso. Fala que você não vai ter recompensa, mas você vai ser salvo. Você vai ser salvo. Por quê, gente? E isso é importante para eu não ser
demitido pelo conselho da igreja, para você entender a ideia, como que ela se fecha. A sua salvação não pode ser comprada por você. Você não pode comprar o seu espaço no céu. Não é a sua propriedade que está sendo comprada quando você investe, quando você contribui. Porque você vai ser salvo pela graça. Deus, ao longo da história, usou pessoas que investiram para você ser salvo, para o evangelho chegar até você, porque você não fez absolutamente nada para o evangelho chegar até você. Você não tirou um centavo do seu bolso para o evangelho chegar até você. Pessoas investiram financeiramente pesado, pessoas morreram por causa disso, pessoas dedicaram o seu tempo para que o evangelho chegasse até você. Então, se você não investir nada de valor, nada relevante, se estiver dando madeira, feno e palha, você perde tudo no dia da prova, você não ganha galardão, recompensa absolutamente nenhuma, mas você é salvo, porque você é salvo pela graça de Deus. O dinheiro, ele compra um espaço no céu, mas não para você. Porque alguém já comprou um espaço no céu para você. O seu lote já está quitado. Agora, a chave para a gente entender tudo isso está no primeiro texto que a gente trabalhou na nossa série, na parábola do administrador infiel, lá em Lucas, capítulo 16, no versículo 9. Olha só o que Jesus falou a respeito disso. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio, seu dinheiro, seu salário, o que você ganha, seus bens, a riqueza desse mundo ímpio, para ganhar amigos, de forma que quando ela acabe, e ela vai acabar, um dia você vai acabar, quando ela acabe, estes os recebam nas moradas eternas. O dinheiro que você tem pode comprar um espaço no céu para alguém. O que Jesus ele tentou dizer o tempo todo é: pegue o dinheiro e use para trazer pessoas para o céu. Pegue o dinheiro e use para trazer pessoas para o reino. Pegue o dinheiro e use para trazer pessoas para mim, para que pessoas possam me conhecer, para que pessoas possam ter perdão dos seus pecados, para que as pessoas possam entender aquilo que você já entendeu, porque algumas pessoas já pegaram o dinheiro delas e usaram para trazer vocês para mim. Agora vocês pegam o seu dinheiro e usem para que pessoas cheguem até mim, e um dia, quando você chegar no céu, você vai encontrar pessoas que vão dizer para você, olhar para você e dizer: oi, que bom que você está aqui. Que bom te ver aqui. Você usou o seu dinheiro para que eu pudesse conhecer Jesus e eu estou aqui. Obrigado por isso. Obrigado porque você fez isso. Porque se você não tivesse feito isso, eu não teria conhecido Jesus. E eu estava afastado de Jesus. E eu estava morto nos meus delitos e pecados. E eu jamais poderia ter arrependido dos meus pecados e conhecido o que Jesus fez se não tivesse sido o que você fez por mim. Obrigado. Eu serei seu amigo para sempre. Porque você fez isso. O seu dinheiro, o dinheiro que você tem, pode comprar um espaço no céu para alguém. Você poderia dizer isso hoje? Que tem gente que está indo para o céu por causa da maneira como você investe o seu recurso financeiro? Você poderia afirmar hoje que você vai chegar no céu e você vai encontrar pessoas que vão dizer: obrigado,
porque eu estou aqui por sua causa. Obrigado, porque se você não tivesse feito tudo o que você fez, as escolhas que você fez na sua vida, eu não estaria aqui. Você tem gente que você poderia dizer que pela forma como você tem usado o seu dinheiro, vai estar lá no céu um dia te agradecendo? Quando eu tinha 15 anos, eu fiz uma decisão na minha vida que, por causa dessa decisão e da forma como eu venho lidando com essa decisão, eu posso dizer que vai ter algumas pessoas no céu pela forma como eu gasto meu dinheiro, pela forma como eu emprego meus recursos materiais, pela forma como eu emprego as coisas que Deus me deu. Eu acho que talvez pode chegar a centenas, e eu oro para que Deus me abençoe, para que chegue a milhares. Você poderia dizer que alguém vai estar no céu por sua causa? Alguém vai chegar para você e falar assim: obrigado, porque você investiu na igreja, e a igreja conseguiu me alcançar. Obrigado, porque você investiu no projeto Bíblia e Pão, e por causa daquele projeto eu conheci Jesus, e aí eu consegui mudar a trajetória da minha vida, e agora eu fui alcançado. Obrigado, porque você investiu o seu dinheiro na vida de fulano de tal, que foi plantar uma igreja lá na minha cidade. E por causa daquela igreja eu conheci Jesus. E aí eu conheci a possibilidade de ter perdão dos meus pecados. E hoje eu estou aqui no céu por sua causa. Obrigado, porque você investiu na vida do missionário ciclano que veio para o meu país, aprendeu o meu idioma, iniciou um trabalho aqui, e eu estava envolvido com toda sorte de idolatria na minha vida. Eu conheci Jesus por causa do trabalho dessa pessoa e porque você investiu na vida dele. Eu consigo ser salvo hoje. E talvez você investiu até em mim presencialmente, pessoalmente, quando eu precisei, e eu estou aqui por sua causa. Tem gente hoje que você poderia dizer que você vai chegar lá no céu, morando num terreno que alguém pagou para você, e a pessoa vai poder dizer: obrigado, porque você que comprou o meu, porque você que pagou pelo meu espaço. Eu pedi para você fazer um combinado comigo no início da nossa mensagem, que se eu mostrasse para você que o dinheiro compra um espaço no céu, que você ia colocar isso dentro do seu orçamento, que talvez você colocaria isso nas 3 coisas principais com as quais você gasta o seu dinheiro. Porque o seu dinheiro compra um espaço no céu para alguém. Talvez para muitas pessoas. Quem assistiu aquele filme A Lista de Schindler vai lembrar que talvez a cena mais marcante do filme é quando eles estão bem no finalzinho e o Schindler conseguiu comprar uns 1000 e poucos judeus que ele comprava para trabalhar nas fábricas dele, obviamente para não trabalhar, mas para livrar os caras da escravidão, porque eles eram mortos, onde os nazistas colocavam eles para trabalhar. E aí ele chama lá o Stern, que é o ajudante dele, e ele fala assim: quanto custa o judeu tal? Aí ele faz uma lista lá, e aí ele vai lá na fábrica de um, na fábrica de outro, negocia com outro alemão lá, não sei o que, compra judeu, compra judeu, compra judeu. E aí ele chega no finalzinho, quando os americanos e os russos já invadiram a Alemanha e já está um de um lado, outro do outro, e o Hitler se matou já, e aí os alemães que sobraram assinaram lá o armistício, e os judeus sobreviventes vão ser livres. E aí, nessa cena, o Schindler pega a lista e olha para os judeus que estão ali abraçando ele, agradecendo. Ele vira para o Stern e ele fala: eu podia ter comprado mais um. Porque ele olhou para a aliança dele. E aí ele falou: se eu tivesse vendido essa aliança, eu podia ter pegado o dinheiro e comprado mais um. E aí ele chora, e para mim é a cena mais comovente, porque ele se dá conta de que ele pegou o dinheiro dele e ele investiu em pessoas, e pessoas deixaram de morrer por causa daquilo que ele fez, e que se ele tivesse feito um esforço a mais, uma pessoa a mais,
teria sido salvo. E ele faz isso como aquele lampejo da graça que tem dentro de cada pessoa, quer tenha aceitado Jesus ou não, quer tenha conhecido a Deus ou não, mas que entende, quando para analisar assim, mais profundamente o valor das coisas e descobre que as pessoas têm muito mais valor do que dinheiro, que bens ou do que coisas. E aí, eu fico pensando sobre nós. Se um dia a gente vai chegar lá no céu e a gente vai ter essa mesma percepção de que, puxa, se eu tivesse feito só mais um pouquinho, talvez teria mais uma pessoa aqui. Talvez eu teria mais um parente aqui. Talvez eu teria mais uma pessoa da minha família. Talvez eu teria mais um vizinho. Talvez eu teria mais uma pessoa da cidade de São Leopoldo. Talvez eu teria mais um gaúcho aqui no céu. Talvez eu teria mais uma pessoa do Nordeste, onde a gente estava investindo na plantação de igreja. Talvez a gente teria mais um senegalês, mais um paraguaio. Essa é a última coisa que eu queria nessa nossa série, que você ouvisse do seu dinheiro. Eu posso comprar um espaço no céu para alguém. Seu dinheiro vai aonde você mandar ele ir. Ele é um servo muito melhor do que um senhor. Ele obedece. Você mandar ir, ele vai. Ele tem ido hoje exatamente para os lugares que você tem mandado ele ir. Eu queria encorajar você, desafiar você a colocar um espaço no céu, dentro do seu orçamento, do seu planejamento financeiro, do seu planejamento de gastos, das suas decisões de direcionamento dos seus recursos. Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor, nós somos gratos a Ti, porque, primeiro, o Senhor pagou o preço que era o impagável, que era para a gente poder ter perdão dos nossos pecados. O Senhor entregou o Seu próprio Filho, que era a coisa mais preciosa que o Senhor tinha, para poder, com a morte de Jesus, comprar para a gente um espaço no céu. E nós somos gratos também, Senhor, porque ao longo dos anos, dos séculos, o Senhor foi levantando pessoas que entenderam isso, que entenderam o que o dinheiro deles valia de verdade, entenderam o que estava em jogo, e ao longo dos anos, pessoas foram investindo para que outras pessoas pudessem chegar no céu. E eu sou grato, Deus, porque teve gente que comprou o meu lugar no céu e investiu para mim, para que eu pudesse ser salvo, para que eu pudesse conhecer Jesus. E, Senhor, o nosso desejo é que o Senhor nos livre definitivamente do pecado da avareza, do pecado da ganância, nos livre definitivamente da idolatria ao dinheiro, nos livre, Deus, definitivamente do vício que faz com que o dinheiro domine sobre nós, direcione as nossas decisões, do vício que faz com que os nossos desejos, os nossos apetites direcionem as nossas decisões, faz com que a gente não dê conta de viver de forma diferente, e nos liberte disso, Senhor. Para que a gente possa, com consciência clara do que vale o dinheiro, do que vale a vida, do que valem as pessoas, do que vale o teu reino, a gente possa investir naquilo que vale a pena investir. Nos livre, Deus, de chegar naquele último dia e descobrir que tudo que a gente investiu foi feno e palha. E nos livre de chegar naquele último dia pensando que a gente podia ter comprado mais um espaço para alguém, que talvez alguém não foi, por causa da nossa negligência, por causa da nossa avareza, por causa da nossa ganância.
Alguém deixou de ouvir a mensagem do Senhor por causa disso. Senhor, que o Senhor nos perdoe por todos os desperdícios e todas as vezes que a gente usou mal os recursos que o Senhor nos deu, por todas as decisões que a gente faz, que faz com que a gente use mal os recursos que o Senhor nos tem dado. Nos perdoe por todas as vezes que a gente achou que nós éramos os donos daquilo que é do Senhor, que nós nos adonamos, que nós roubamos as coisas do Senhor, que nós administramos mal as coisas do Senhor. E pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, coragem para tomar as ações certas e clareza para que a gente possa direcionar a nossa vida para aquilo que vale realmente a pena. E que de fato tudo o que a gente tenha seja investido da forma como o Senhor deseja. Somos gratos porque o Senhor nos dá oásis na nossa vida, momentos bons, agradáveis, de prazer, momentos que a gente pode se deleitar com a tua criação, com as coisas que o Senhor fez, que a gente pode se alegrar com uma boa comida, uma boa viagem, com um conforto. Somos gratos ao Senhor por isso, mas nos livre de viver a nossa vida achando que isso é o fim, que isso é o objetivo de tudo. Nos ajude a colocar as coisas em perspectiva. E queremos, Deus, que o Senhor nos dê o privilégio de sermos reconhecidos daqui a alguns anos como uma igreja generosa. Que pessoas possam olhar para nós em todos os cantos desse país, em outros lugares do mundo e falar: aquela igreja é uma igreja generosa, porque aquela igreja investe naquilo que realmente vale. E que Deus, no final, a gente possa chegar no céu e ter muitos amigos que vão estar lá por nossa causa. Essa é a oração que eu faço ao Senhor, como pastor dessa igreja e como cristão, como discípulo do Senhor. E que eu desejo que seja a oração de cada pessoa que está aqui presente, cada pessoa que assistiu essa mensagem, essa série de mensagens. E peço que o Senhor nos abençoe e leve a gente em paz para as nossas casas, que o Senhor Deus livre a gente de todo mal, conduza a gente em segurança e que o Senhor não deixe a gente cair na tentação de viver uma vida amando o dinheiro. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.